E já estou na companhia do professor físico Carlos Fiolhais. Olá, professor, boa tarde. muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Começamos a olhar para um cenário que não é de todo animador, não é? Portugal tem sido fustigado por tempestades. Houve um comboio de tempestades. E agora vem um comboio de tempestades e agora vem mais uma, não é? Isto é um, não é um rio atmosférico. Não é propriamente uma tempestade igual às outras. A grande diferença vai ser mais chuva do que vento. Portanto, quanto ao vento, podemos para já ficar descansados, mas quanto à chuva, vai estar a chover a semana toda até ao Carnaval. O sol só vai aparecer depois do Carnaval e, em particular, na próxima, portanto, amanhã depois, terça e quarta-feira, a precipitação pode ser bastante elevada no centro e norte do país. E a origem disso, os meteorologistas sabem. Há uma massa de ar que vem de uma região mais quente, portanto, da região das Caraíbas, onde é a República Dominicana, e chamamos esse fenómeno um rio atmosférico. Portanto, não é uma depressão de tipo das que vinham do noroeste, mas agora vem de uma região mais subtropical. E o que é que traz? Bem, o rio atmosférico é uma massa de ar carregado de água. Quer dizer, a água só a forma de vapor de água, com certeza é invisível. Portanto, falar de rio é apenas uma comparação, porque não tem margens, nem se vê, é um rio invisível, mas o que é certo é que essa massa está a caminho, quando chega à costa, eleva-se e arrefece e a chuva cai. E, portanto, prevê-se, digamos, precipitação intensa, embora o principal perigo não é apenas a que vai cair, é que já caiu. Exatamente. O que significa vai somar-se. São zonas que já estão muito com terrenos saturadas, é? digamos, com árvores arrancadas pelo vento que não seguram bem, digamos, os terrenos. Portanto, há todo um conjunto de problemas que vem de trás e agora ainda não está, o mau tempo ainda não acabou. Professor, e nós vimos os constrangimentos que têm sido sentidos na sequência precisamente destas tempestades, deste comboio de tempestades que assolaram Portugal. A Anacom, isto é uma notícia do Jornal de Negócios, diz que os satélites de Elon Musk podem ajudar em situações de crise, porque vimos que houve muitas zonas onde, e que ainda, algumas delas ainda continuam a ser afetadas pela falta de comunicações. De que forma é que estes satélites, o acesso ao Starlink, poderia ajudar nestas catástrofes, como temos assistido no nosso país? De facto, nas tempestades que houve, em particular ali na região de Leiria, faltaram comunicações. Eu próprio fui vítima disso. Ao passar ali, deixei de ter sinal no telemóvel. Várias coisas que podem funcionar melhor, e a própria Anacom já disse uma coisa que pode funcionar e que não funcionou, é o roaming nacional. O que é isso? É quem tem serviço com uma empresa cujas antenas foram derrubadas poder ter o mesmo tipo de serviço com outra empresa que ainda tem antenas. Como, por exemplo, nós quando vamos ao estrangeiro também temos roaming, é um outro operador que faz. Ora bem, isso, embora se possa fazer, não foi exatamente feito. Agora, a questão do Starlink. Starlink é uma empresa subsidiária da SpaceX, portanto, do Elon Musk, que tem neste momento cerca de 9.000 satélites em órbita baixa, o que significa entre 500 e 1.000 km, e tem planos para 2031 terem 12.000 satélites, e eventualmente até podem vir a ser mais tarde. O que significa, já agora, é mais de 60% de todos os satélites que estão em órbita da Terra. Portanto, são pequenos satélites só para comunicações, em órbita baixa, como eu disse, e que estão a funcionar desde há uns 5 anos e estão autorizados a operar em Portugal. Portanto, está em Portugal quem use esse serviço. E agora a Anacom vem dizer coisas que sabemos, é que podem usar se quisermos. Problemas. Primeiro, não há automaticamente esse roaming, trata-se de um outro operador privado que funciona via satélite, não é propriamente com antenas móveis, com antenas fixas, como é aqui. Portanto, é um serviço que se paga, tem-se contratualizar e não é propriamente uma coisa barata. Há um equipamento que se compra de hardware, uma espécie de uma antena, e depois há uma renda que se paga todos os meses. Portanto, claro que se pode usar. Ou seja, não é algo propriamente Segundo, acessível, a qualidade do serviço, embora para situações de emergência possa funcionar, não é exatamente a mesma que temos com as antenas aqui dos operadores, digamos, nacionais. E ainda outra coisa, se faltar a luz, como faltou em Leiria, e ainda não foi reposta, ainda há
cerca de 80 mil utentes que não têm luz, é uma coisa assombrosa, quer dizer, é uma coisa... enfim, nós temos que pensar seriamente nesse problema, não podemos ter mais de uma semana com pessoas sem luz, mas se faltar a luz, evidentemente o equipamento de recepção não funciona, precisa de energia elétrica, o que significa local, em cada sítio, o que significa, além do problema de falta de comunicação, há o problema primário da falta de eletricidade. Portanto, não digo que não possa funcionar, claro que é uma possibilidade, mas a ANACOM está a dizer coisas que sabem, que as pessoas entendidas sabem, não está a dizer nada de novo. Não está a dizer, por exemplo, que os operadores que cá existem que têm de fazer um roaming com a coisa. Isso não existe. Fazer o roaming com a empresa do Elon Musk. Já agora o Elon Musk anunciou a semana passada, eu aliás tinha falado nisso com a sua colega aqui há uma semana, que ia fundir duas empresas dele. Uma, a maior, adquiriu a outra. Portanto, a SpaceX, que tem a Starlink é um ramo da SpaceX, comprou a XAI, que é a empresa de inteligência artificial, o que se prevê que vão fazer uma super empresa, fala-se entrar na Bolsa, isso vai levar os lucros do homem mais rico do mundo, tem cerca de 0,8 bilhões, ele é quase bilionário e vai ser o primeiro, em breve, vai ser o primeiro bilionário de sempre. Professores, entretanto, olhamos aqui para outro tema que também é de extrema importância. Cessou na semana passada o Tratado de New START, que limita a utilização de armas nucleares, não é? Entre Estados Unidos e Rússia. Sim. Qual é que não só a utilização, a construção de novas, a implementação de novas. Havia um acordo. Qual é o risco deste... Agora está à solta, quer dizer, havia um acordo que é muito antigo, vem do tempo da Guerra Fria, começou nos anos 70 com o Nixon e o Brezhnev, e o mais recente era o tratado assinado pelo Obama e pelo Medvedev, que era uma espécie de, enfim, era uma espécie de substituto do Putin na altura, que foi feito em 2010, e limitava, as duas superpotências limitavam o número de ogivas nucleares. Isso significa que não se podiam pôr mais em ação. A Rússia tem ligeiramente mais, cerca de 4 mil, e os Estados Unidos têm um número semelhante, um bocadinho menos. Ora bem, depois há outros países que também têm capacidade, mas o acordo entre esses dois países, quer o Putin, que tem ameaçado com o uso dessas armas na Ucrânia, quer a propósito da Ucrânia pelo menos, quer o Trump, agora encolhe os ombros e tanto faz. O que é que se vai permitir? Bem, é um mau sinal que emitem, porque o que é que se fala? Fala-se de aumentar os arsenais, e é também, tinha havido um progresso imenso desde a Guerra Fria, quer dizer, tiveram picos, mais de 20 mil armas, neste momento estavam em 4 mil, e o perigo é estar 5 mil, 6 mil, o que é uma loucura porquê? Porque as armas que existem, se forem usadas, dá para destruir mais de 10 vezes, mais de uma dúzia de vezes a Terra. Quer dizer, basta destruir uma vez, não é preciso uma vez destruída, não é preciso destruir mais 10 vezes. E, portanto, entretanto, há outros países e a China tem cerca de 600 ogivas e está a crescer muito rapidamente. Não estava abrangida nesse acordo. O Trump diz que o novo acordo tem de abranger também a China, mas a China não quer para já acordos e portanto... temos o Irão também, não é? Bem, o Irão não tem armas nucleares, mas há países que não têm. Mas há países que não têm, e países ocidentais, não estou a falar, e que falam em ter. Por exemplo, era tabu o Japão ter, que foi quem sofreu as primeiras bombas nucleares. As primeiras e únicas, felizmente. Ora bem, fala-se e o Japão tem urânio e tem a capacidade técnica de fazer isso, em um ano ou dois. Fala-se até na Europa, dos países. A Europa só tem a França, na União Europeia, e o Reino Unido tem armas nucleares menos que os Estados Unidos, muito menos que os Estados Unidos tem cerca de umas centenas. E a Rússia. E a Rússia. Muito menos que os Estados Unidos e a Rússia. E, portanto, fala-se, por exemplo, dos países nórdicos, da Suécia e da Dinamarca, também fazerem um acordo para terem armas nucleares. Por outras palavras, o nuclear pode proliferar. E isso é, de facto, um perigo para a humanidade. Há um relógio do apocalipse, chama-se assim. O relógio do juízo final. Relógio que é uma coisa, do apocalipse? O que é uma revista, é uma revista de cientistas preocupados desde a Segunda Guerra Mundial com o perigo para a Terra, que vai ajustando a ponta do relógio para a meia-noite. Já esteve 10 minutos antes da meia-noite e neste momento está a 85 segundos, 1 minuto e 20 perto da meia-noite. O que significa que o perigo... está muito perto do apocalipse, é isso? Sim, é simbólico. É simbólico. Claro, isto é tudo comparativo, mas quer dizer, o ponteiro está lá perto da meia-noite. Bem, vamos esperar que haja a clarividência necessária para aquilo que se evitou desde há mais de 70 anos, que é o uso destas armas
terríveis para a humanidade, que continua a ser evitado. Mas a retórica existe e fala-se até de novos testes. Os testes estão proibidos há muito tempo. Já a Coreia do Norte, que tem feito alguns testes contra todas as leis internacionais, não há testes reais, há apenas testes de forma virtual, não é? São os maiores computadores do mundo, pouca gente sabe isso, os maiores computadores do mundo dos Estados Unidos são feitos para testar armas nucleares, o que significa, faça a explosão, ainda bem, sem explodir nada, o que significa é apenas virtual. Mas lá está, mas dá para perceber a real dimensão de se uma arma dessas fosse utilizada, não é? É um supercomputador que testa a potência de novas armas, embora não haja efetivamente a construção delas. E isso, enfim, esperemos que o virtual não se torne real. Exatamente. Olha, é esperar que a racionalidade impere, o que nesta altura digamos, do mundo não é uma coisa que esteja completamente clara. Professor, e agora queria aqui um tema mais ligeiro. Não é? Sim, não, falemos de coisas... Eu acho que ainda temos tempo para ir à Aurora Boreal. Que tem o filme? Sim, já falámos aqui no programa. Falámos aqui da Auroras Boreais e esta é uma imagem fantástica de um astronauta russo a bordo da Estação Espacial Internacional. Neste momento estão 2 astronautas russos e um americano e há poucas semanas, quando falámos aqui da Aurora Boreal, ele fez esta imagem magnífica. Reparem, aquilo está na alta atmosfera, a Aurora Boreal, na ionosfera, e o astronauta fez isto a 300 e tal quilómetros e, portanto, vê-se, de facto, é um espetáculo impressionante. Eu diria que vale a pena ir para a astronauta só para ver a Aurora Boreal de cima. Muito bem. E agora sim, um livro, a sugestão, um livro. Eu trago sempre um livro e desta vez é de uma cientista portuguesa, Luísa Freire Nunes, que é engenheira florestal, é ecologista e passou um tempo, digamos, ali para a câmara para que se veja melhor. Passou um tempo na Califórnia a estudar um fenómeno de biomimetismo. O que é o biomimetismo? O nome dela é Luísa Freire Nunes, a editora é Contraponto e o livro é Lições da Natureza. O que é o biomimetismo? É a tentativa humana de imitar a natureza para ver como é que a natureza significa os seres vivos resolveram certos problemas. Como é que, por exemplo, conseguem certos insetos fazer certas coisas, como é que certas aves conseguem voar de certa maneira e aprender, digamos, com aquilo que a evolução demorou milhões de anos a aprender, nós podemos, olhando para a natureza com olhos de ver, nós podemos fazer. E às vezes, em muitos casos, como este livro ilustra, funciona. Quer dizer, a natureza pode ser a nossa mestra. E a Luísa Freire Nunes... que respeitássemos mais, não era? É essa a mensagem. É preciso estarmos mais atentos, ler a natureza e tentar ver o que ela fez e fazê-la, se conseguimos o mesmo objetivo, da mesma maneira e não de uma maneira violenta que a prejudique. A autora é também uma artista e os desenhos da capa e outros que aqui estão no livro são também da autoria dela, portanto, parabéns à Luísa Freire Nunes por este livro. É o livro que destaca esta semana. É um livro de semana. divulgação científica sobre uma coisa essencial no mundo de hoje, que é a nossa ligação à natureza. Muito bem. Professor Carlos Filhais, muito obrigada. Temos novo encontro marcado para a próxima semana. Muito boa tarde, foi muito obrigada, igualmente.